Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Temer dá posse a novos ministros. Sem citar nomes, critica as prisões de velhos amigos e reclama de gestos extremamente irresponsáveis. Empresários da Libra, investigada na Operação Scala, prestam depoimento à Polícia Federal. Defesa do ex-presidente Lula entrega no STF parecer de professor da USP contra a prisão em segunda instância. E mais de 5.000 promotores, procuradores e juízes protocolaram abaixo-assinado favorável ao cumprimento da pena após condenação em segundo grau. E há 2 dias do julgamento de habeas corpus de Lula, presidente do Supremo, Carmen Lúcia, pede serenidade contra a intolerância. Ministra defende que as pessoas devem expor posições diferentes de forma legítima e pacífica. Terremoto na Bolívia é sentido em 6 estados e no Distrito Federal. Aqui em São Paulo, por causa dos abalos, prédios foram esvaziados na Avenida Paulista e no centro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Terremoto na Bolívia é sentido no Brasil. Prédios foram esvaziados em cidades de 6 estados e no Distrito Federal. Aqui em São Paulo, os abalos foram registrados na Avenida Paulista e na região central. No prédio da Petrobras, no número 901 da Avenida Paulista, todos os funcionários foram obrigados a sair. Muitos ainda estavam assustados com o tremor que atingiu vários imóveis na região. As pessoas se aglomeraram nas calçadas, ainda sem saber exatamente o que tinha acontecido. O pessoal ficou meio apavorado e todo mundo decidiu descer. Em toda a parte do andar teve instabilidade. Tudo bem. Eu, pelo menos onde eu estava, não teve nada. E eu comecei a sentir uma tontura. E eu vi que a minha cadeira estava balançando. E eu achei que eu que estava passando mal, que eu ia desmaiar. E nisso eu olhei para o lado, a persiana estava balançando. Aqui no prédio da Fundação Casper Libero, onde fica a TV Gazeta, também na Paulista, alguns funcionários relataram sentir os tremores. Algumas lâmpadas e equipamentos suspensos no estúdio, que fica no 8º andar, chegaram a balançar levemente. Rui trabalha no Recursos Humanos, no 10º andar. Ele conta que esta não foi a primeira vez que esses abalos foram percebidos por aqui. Em 2008, inclusive, estávamos aqui na Paulista, outras pessoas sentiram nesse prédio e em outros prédios também, né? E em 2015 também teve relato de pessoas que sentiram aqui na Paulista também. O prédio do Ministério Público no centro da cidade também teve que ser esvaziado e ficou fechado. Os servidores foram liberados para ir para casa. Além da capital paulista, o tremor foi sentido em Marília e São Carlos, no interior, e Santos, no litoral. Este vídeo mostra o lustre de um apartamento balançando. O epicentro do abalo, de 6,8 graus de magnitude, foi a 13 quilômetros da região boliviana de Carandaiti, a uma profundidade de 557 quilômetros. O local é perto da fronteira com o norte do Paraguai. O professor Marcelo Bianchi, do Centro de Sismologia da USP, disse que apesar dos tremores terem sido registrados em várias partes do país, não há motivo para preocupação. Normalmente prédios mais altos, essa vibração, por menor que seja no chão, o prédio meio que tem a capacidade de amplificar as ondas e as pessoas. Então lá nos andares altos acabam sentindo ou uma tontura ou ver alguma coisa que está pendurada a balançar. Prédios também foram esvaziados ainda em Brasília, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Brasília, o abalo no setor comercial sul durou cerca de 5 segundos. Não há registro de feridos nem danos causados pelo terremoto. Os bombeiros informaram que receberam mais de 100 ligações relacionadas aos tremores e que 3 equipes chegaram a ser deslocadas. Empresários da empresa Libra, investigada na Operação Scala, que apura suposto pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos, prestaram depoimento à Polícia Federal. Amigos diretos do presidente Michel Temer, que foram presos na última quinta-feira, foram soltos na madrugada de ontem. Gonçalo Torrealba e Rodrigo Torrealba desembarcaram no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eles estavam nos Estados Unidos. Na quinta-feira, quando a operação foi deflagrada, eles tiveram a prisão temporária decretada.
Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos portos, determinou que os executivos se apresentassem às autoridades assim que desembarcassem no Brasil para prestarem depoimento. Segundo a Polícia Federal, o Grupo Libra, que atua no Porto de Santos, também se beneficiou de mudanças na legislação portuária. O inquérito dos portos investiga se, em troca, as empresas pagaram propina a Temer e aliados dele. No caso do Grupo Libra, mesmo devendo mais de 2 bilhões de reais à Codesp, estatal que administra o Porto de Santos, o grupo conseguiu prorrogar contratos de concessão, o que era proibido. De acordo com a investigação, a renovação só foi possível após parlamentares promoverem uma mudança de última hora na MP dos Portos, editada em 2013, no governo Dilma. A mudança, segundo o doleiro Lúcio Funaro, teve a participação decisiva do deputado cassado Eduardo Cunha, do MDB, a pedido do presidente Michel Temer. Na época, o MDBista era vice-presidente da República. No sábado, a pedido da Procuradora-Geral da República, o ministro Barroso, do STF, determinou a soltura dos presos da Operação Scala. Raquel Dodge apontou que o objetivo das prisões já havia sido cumprido. Entre os 13 presos na operação estavam 3 amigos do presidente Michel Temer, o advogado José Yunes, o coronel da reserva da PM João Batista Lima Filho e o ex-ministro da Agricultura dos governos do PT, Wagner Rossi, que também é do MDB. A Operação Scala também levou para a cadeia por poucos dias o empresário Antônio Celso Greco, dono da Rodrimar, que também atua no Porto de Santos. Apenas o coronel da PM, Lima Filho, amigo de Temer há mais de 30 anos, não prestou depoimento. Ele alegou problemas de saúde. Em Brasília, o presidente dá posse a ministros e, sem citar nomes, critica as prisões de velhos amigos. Em São Paulo, reclamou de gestos extremamente irresponsáveis. Michel Temer participou na capital paulista do Fórum Econômico Brasil-Países Árabes, ao lado dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. Carlos Marum, da Secretaria de Governo, também acompanhou o presidente. Ele é o auxiliar responsável pelas críticas diretas ao ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator no Supremo do inquérito contra Temer e que mandou prender de forma temporária 2 dos amigos mais próximos dele. No discurso, sem citar nomes, o presidente falou em gestos irresponsáveis para desestabilizar o país. Que nestes quase 2 anos de governo, não foram poucos os embaraços e as oposições que nós sofremos. Até gente disposta a desestabilizar o país com gestos extremamente irresponsáveis, que têm naturalmente repercussão internacional. E as pessoas que agem dessa maneira não se apercebem, ou seja, não sentem a brasilidade no seu coração, porque sabem que gestos desta natureza comprometem e criam problemas nos aspectos internacionais. Mais cedo, no Palácio do Planalto, durante a posse dos ministros da Saúde, Gilberto Occhi, do PP, e dos Transportes, Walter Casimiro, ligado ao PR, e também do novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, Temer também fez referências indiretas à operação na qual é alvo. Ao falar, defendeu as liberdades individuais. Nós quisemos enfatizar o tema das liberdades individuais, do devido processo legal, da obediência estritíssima aos termos da Constituição e da lei. Durante o evento, num ato falho, Temer chamou o presidente do Senado, Eunício Oliveira, de presidente do Supremo, que é a ministra Carmen Lúcia. Da capital paulista, o presidente seguiu para Santos, no litoral, onde participa de um congresso de municípios. É na cidade também onde fica o cenário da investigação contra ele, o Porto de Santos. Temer é suspeito de receber propina para beneficiar empresas concessionárias com o decreto dos portos. Na sexta-feira, numa nota, Temer criticou o que considera excessos da Operação Scala, comandada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Disse que é vítima de uma trama para impedir a candidatura dele e que tentam destruir sua reputação com métodos totalitários. O Palácio do Planalto confirmou que José Yunes, advogado e amigo de Michel Temer, vendeu uma casa a Marcela Temer em 2010. Na semana passada, após ser preso na Operação Scala, Yunes foi questionado pela Polícia Federal sobre a negociação do imóvel.
Segundo a assessoria do presidente, ele fez uma doação de cerca de R$800 mil para Marcela, destinada à compra do imóvel de Yunis no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Hoje, a primeira-dama aluga a casa. O Planalto informou que a transação foi declarada no imposto de renda. A defesa de Yunis confirmou a venda e disse que o advogado não omitiu nenhuma informação dos depoimentos. Mais de 5 mil promotores, procuradores e juízes entregaram um abaixo-assinado no Supremo Tribunal Federal. Eles pedem que ministros não mudem o entendimento sobre o cumprimento da pena de prisão em segunda instância. E a defesa do ex-presidente Lula entregou na corte parecer de professor da USP contra a prisão em segunda instância. O Supremo vai julgar o pedido de habeas corpus do petista na quarta-feira. Os advogados do ex-presidente entregaram ao Supremo um parecer de José Afonso da Silva. O constitucionalista, que é professor de direito aposentado da USP, é contra a prisão logo após condenação em segunda instância. Para o jurista, execução provisória da pena fere o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado. Na quarta-feira, a corte vai julgar o habeas corpus do petista. Os ministros vão decidir se Lula pode recorrer em liberdade contra a condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre no caso do triplex em Guarujá. A pena do petista na Lava Jato está em 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E no contraponto do jurista José Afonso da Silva, milhares de juízes, promotores e procuradores entregaram na corte um abaixo-assinado a favor da tese de que o condenado possa ir preso logo após a segunda instância. Eles pedem que o STF mantenha a posição adotada em 2016. O manifesto, que já recebeu mais de 5 mil assinaturas, diz que a criminalidade vai aumentar e o preço pode ser a vida de cada um de nós. Depois da segunda instância confirmar a sentença condenatória, seja mantendo a pena, reduzindo ou até aumentando a pena, está na hora, então, do Estado agir para que aquela pessoa que praticou o crime possa responder por esse crime, para que a sociedade saiba que há, sim, justiça. No Twitter, o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, disse que vai fazer jejum na quarta, quando o STF vai julgar o habeas corpus de Lula. Segundo o procurador, o julgamento é o dia D contra a corrupção. De acordo com ele, uma derrota vai significar que a maior parte dos corruptos de diferentes partidos por todo o país jamais serão responsabilizados na Lava Jato e além. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, declarou apoio ao procurador. Nas redes sociais, disse que no dia 4 vai estar em oração para acompanhar Dallagnol em favor do país e do povo. E hoje, a presidente do STF se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal. Na pauta do encontro, Carmen Lúcia discutiu com Rogério Galloro a segurança para o dia do julgamento do caso Lula na corte. Estão previstas manifestações contra e a favor do petista em Brasília. Entidades de advogados, juristas e defensores públicos também entregaram hoje ao Supremo Tribunal Federal um abaixo-assinado contra o atual entendimento do Supremo de que é possível o cumprimento da prisão após a condenação em segunda instância. Segundo o advogado Antônio Carlos de Almeida, o Cacai, o documento já recebeu mais de 3.200 assinaturas. Ele ressaltou que, de acordo com a Constituição, ninguém deve ser considerado culpado enquanto todos os recursos não forem esgotados. Em pronunciamento, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pediu serenidade contra a intolerância. 2 dias antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo, Carmen Lúcia falou sobre respeito à pluralidade de ideias e às instituições. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. A ministra defendeu que as pessoas devem expor posições diferentes de forma legítima e pacífica. A efetividade dos direitos conquistados pelos cidadãos brasileiros exige garantia de liberdade
para exposição de ideias e posições plurais, algumas mesmo contrárias. Repito, há que se respeitar opiniões diferentes. O sentimento de brasilidade deve sobrepor-se a ressentimentos e interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os brasileiros. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Quando a posteridade puder falar sobre esta semana, com o distanciamento e a isenção que só o passar do tempo propicia, talvez chame o julgamento do Supremo sobre a prisão de Lula de epitáfio de uma época. Alguma coisa vai morrer no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira. Resta saber o que os ministros da Suprema Corte Brasileira vão mandar escrever na lápide. A prisão de condenados em segunda instância foi aprovada pelo Supremo em 2016, é muito recente. Se o tribunal modificar a regra para livrar Lula do xadrez, assassinará a Lava Jato e outras operações anticorrupção em curso. Nessa hipótese será escrito na lápide: tudo tem limite. Se o Supremo, por outro lado, autorizar Sérgio Moro a expedir a ordem de prisão de um ex-presidente da República, vai à cova o Brasil da impunidade. Nesse caso, será anotado na lápide: aqui jaz o país do faturo. Quando puder falar, a posteridade dirá que uma página da história do Brasil foi virada nesta semana. O Supremo dirá se esta página será virada para trás ou para frente. Boa noite. Agora à noite, em lançamento de livro em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o juiz deve ouvir sentimento social e que a Suprema Corte Brasileira entrou na fogueira das paixões políticas. O evento agora à noite foi um debate com professores da Fundação Getúlio Vargas. Em pauta, um texto do ministro Barroso, de 2015, sobre o papel constitucional do judiciário, que virou livro. Nenhuma palavra ou referência sobre a decisão que o Supremo está prestes a tomar. Na quarta-feira, a Corte vai julgar o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, já condenado em segunda instância e que, pelo entendimento em vigor na Corte, poderia começar a cumprir a pena. Num contexto acadêmico, o ministro disse que o juiz deve ouvir o sentimento social e que o STF está na fogueira das paixões políticas porque tem uma competência que a maior parte das cortes constitucionais não tem, que é a de funcionar como tribunal criminal de primeiro grau. Sobre política, o ministro fez apenas considerações genéricas. Eu acho que numa democracia, política é gênero de primeira necessidade e ninguém deve considerar nenhuma alternativa que não seja a política. Portanto, nós precisamos melhorar a política, valorizar a política, dar dignidade à política. Mas na hora do almoço foi diferente. Durante o Fórum Internacional das Nações Unidas sobre Segurança Humana na América Latina, o ministro Barroso fez um discurso curto, de cerca de 15 minutos, porém forte. Sem citar nomes, fez uma referência à engrenagem de corrupção que vem sendo desvendada no Brasil. O ministro disse que celebrou-se de longa data e com renovação constante um pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro, celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal. Depois, Barroso saiu sem falar com os jornalistas. E amanhã, véspera do julgamento do Supremo do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, o movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua e outros movimentos que lideraram manifestações do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff preparam 3 atos em defesa do petista em 20 estados do país. Aqui em São Paulo, a Avenida Paulista será o palco principal da mobilização. Na quarta-feira, dia do julgamento, os movimentos também preparam manifestações em frente ao prédio do Supremo em Brasília. Polícia Civil do Paraná não fecha data para a divulgação de avanços no inquérito que investiga a autoria dos tiros disparados contra 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula. O resultado do laudo da Polícia Científica está previsto para esta semana. E a defesa do PT disse que vai entregar ao Ministério Público denúncia que inclui ameaças recebidas por um grupo no WhatsApp.
Procuradora-Geral da República denuncia o líder do PP, o deputado Arthur Lira, de Alagoas. O parlamentar é acusado de lavagem de dinheiro e prevaricação. De acordo com Raquel Dodge, em 10 de fevereiro de 2012, Arthur Lira aceitou propina de R$ 106 mil do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, CBTU, Francisco Colombo, em troca de mantê-lo no cargo. O repasse teria sido em dinheiro vivo. Segundo a denúncia, Lira mandou que os servidores escondessem as notas pelo corpo. Ao tentar passar pelo aparelho de raio-x, ele foi abordado e detido pela Polícia Federal. A chefe do Ministério Público pede ainda que o Supremo decrete a perda do mandato do parlamentar alagoano. Prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf, do PP, apresenta irregularidades, segundo juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Leila Cury. O ofício enviado hoje ao Supremo Tribunal Federal aponta descumprimento de trâmite legal que pedia o comparecimento do parlamentar à audiência para orientações sobre o uso de tornozeleira e permanência em Brasília antes dele embarcar para São Paulo, onde fica a sua casa. De acordo com a juíza, Maluf também deveria ter a avaliação médica concedida por um hospital público, ao invés de ter seguido para o hospital particular Home, em Brasília. O documento ainda será analisado pelo ministro Edson Fachin, relator da ação contra Maluf no STF por lavagem de dinheiro, e o ministro Dias Toffoli, que concedeu a ele a prisão domiciliar na quarta-feira passada. Aloísio Neves, presidente afastado do TCE do Rio de Janeiro e alvo da Lava Jato no estado, admitiu o esquema de propina pela primeira vez em gravação feita pelo empresário Marcos Andrade Barbosa Silva, do setor de ônibus. O material faz parte do acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O áudio, gravado em 13 de dezembro de 2016, foi divulgado hoje pelo jornal O Globo. Nele, Neves admitiu participar do esquema de propina no tribunal e ter recebido R$100 mil de mesada. Eu deixei 1 milhão para o Maracanã, da concessão, nós não recebemos nada. Não teve nada dado pela concessão. Então foi o voo solo dele? O metrô, ele fez um voo, combinou as passagens mensais que vinham, 80 ou 100, veio uma parcela só que ele entregou. E a partir daí ele disse que estava ruim por causa do negócio de Lava Jato. O Ministério Público Federal apresentou hoje denúncia contra 18 alvos da Operação Integração, desdobramento da Lava Jato, que apura desvios e fraudes em licitações no Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná. Entre os denunciados estão administradores e funcionários da concessionária de pedágios Econorte, além de operadores financeiros e servidores públicos. Eles são acusados de desvio de R$91 milhões. Entre os operadores financeiros denunciados estão Rodrigo Tacla Duran, Adir Assad e Marcelo Abud, já investigados anteriormente pela Lava Jato. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. No domingo, Fernando Henrique alertou em artigo: a democracia no Brasil pode morrer. Uma semana desde tiros contra a caravana do ex-presidente Lula. E o mesmo Fernando Henrique ainda não disse nada condenando diretamente o atentado a tiros, nem mesmo se escudando no desconhecimento da origem dos tiros. O procurador Dallagnol e o juiz Bretas alardeiam fé cristã. Dallagnol anuncia jejum. Em resumo, pela prisão de Lula e demais após a condenação na segunda instância. Que se saiba, Dallagnol, Bretas, o juiz Moro, procuradores em cartaz, não disseram uma palavra condenando os tiros dados exatamente no Paraná. Todos alardeiam, pregam rigoroso cumprimento da lei e da moralidade. Estranhas legalidade e moralidade quando tiros são recebidos em silêncio cúmplice por agentes da lei. Bolsonaro foi a Curitiba, num palanque simulou atirar no boneco de Lula, por ser um fascista e porque Lula é, para um pedaço do Brasil, o inimigo público número 1 e vale tudo para abatê-lo. É triste ouvir, por exemplo, Alckmin acusar os alvos e se calar sobre os tiros, antes de recuar no dia seguinte só porque pegou mal. 10 de junho de 2013, dias antes das manifestações que detonariam isso tudo, e dissemos aqui nesse jornal, aspas,
O prêmio que todos buscam é a manutenção, a tomada ou retomada do poder. Partidos e candidatos esperam pela economia, uns torcendo a favor, outros secando. O custo do silêncio e do muro é a ausência do debate de ideias, do debate ideológico. E em ambientes assim, dissemos, costuma-se impor o que há de mais atrasado. Quando o debate não acontece às claras, à esquerda e à direita, o que sobra, o que prevalece é a escuridão. Isso foi há 5 anos. E chegamos à escuridão. Boa noite. Já chega a 17 o número de palestinos mortos nos confrontos com forças israelenses na faixa de Gaza. Mais de 1.400 ficaram feridos nos choques da última semana. Israel justificou que os 10 palestinos mortos desde a semana passada eram terroristas que se infiltraram nas manifestações na região de Gaza com intenção violenta. O secretário-geral da ONU e a representante da diplomacia europeia exigiram um inquérito independente sobre o uso de munição letal pelas tropas israelenses. Os palestinos protestam contra a usurpação de terras por Israel. A China reagiu e elevou as tarifas para produtos americanos importados 10 dias depois dos Estados Unidos taxarem a importação de aço e alumínio. O anúncio de hoje é o cumprimento da promessa do governo de Xi Jinping de responder aos ataques econômicos de Donald Trump. A determinação entrou em vigor imediatamente para 128 produtos, a maioria deles agrícolas. A China afirmou que as divergências comerciais entre os dois países devem ser resolvidas com negociação e diálogo. A semana começou nublada aqui na capital paulista, com chuva em vários pontos da cidade. E será que o tempo finalmente fica firme nos próximos dias? Vamos ver os detalhes da previsão com Tássia Sena. O tempo nesta terça-feira deve ser muito instável em toda a cidade de São Paulo. A maior quantidade de chuva para a capital está prevista para amanhã, durante todo o dia, com mínimas de 18 amanhã e também na quarta e de 17 na quinta-feira. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Ron. Todo certo. Aprenda a fazer um bolo clássico de aniversário. Nesta terça, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade. Assista agora. Tudo seu. Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação.